Fala galera, tudo bem? Vamos projetar então o terceiro dia de oitavas de final da Euro, começando por Portugal e Eslovênia. Um jogo que é bem interessante, é claro, tem um favoritismo muito amplo para Portugal, não tem como fugir disso, mas Portugal vem de uma derrota com reservas, é verdade, diante da Geórgia, e a gente pode traçar muitas semelhanças entre a Geórgia e a Eslovênia. Não no desenho tático em si, a Geórgia num 5-3-2 e a Eslovênia num 4-4-2, bem clássico ali em duas linhas de quatro, mas pela estratégia de jogo. Então, se a gente for olhar algumas estatísticas da Eslovênia, a gente vai ver que a Eslovênia é a seleção que menos pressiona, o que mais permite passes ao adversário por ação defensiva dentro da primeira fase. Foi a seleção que, se a gente olha para o PPDA, que é esse índice, né, é quem tem o índice mais alto, ou seja, a seleção de menor pressão sem a bola. Sempre lembrando da particularidade daquele grupo, né? Então, quando a gente olha para isso, Inglaterra, Sérvia e Eslovênia estão no top 5 dos times que menos pressionaram, porque esse foi um grupo de jogos num ritmo bem diferente. Mas a Eslovênia foi também a menor média de posse de toda a Euro na primeira fase, apenas 33,5 de média de posse de bola, ou seja, uma posse que costuma ser bem baixa. Eu falei das semelhanças com a Geórgia está ali na terceira posição em média mais baixa de posse de bola. Um outro detalhe é a questão dos duelos aéreos dentro da própria área. Nenhum jogador ganhou mais duelos aéreos na própria área do que o Biol, que para mim foi um dos grandes destaques da Eslovênia e da fase de grupos na primeira fase da Euro. E esse é um dos pontos, né? Porque, claro, a gente já fala em Cristiano Ronaldo, a gente já pensa em Portugal tentando municiar, e Portugal de novo tendo esse desafio de encarar um adversário que vai ficar fechado na maior parte do tempo no seu próprio campo. A Eslovênia não vai, a não ser em situações muito específicas, subir muito a marcação, ela vai estar posicionada num bloco médio, geralmente até mais baixo. O Cristiano Ronaldo vai ser um alvo muitas vezes para lançamentos, para cruzamentos, e esses duelos ali com o Darkusic e também com o Biol, principalmente com o Biol, vão ser duelos muito dessa imposição pelo alto. A gente sabe da capacidade do Cristiano Ronaldo para cabecear bem, mas a Eslovênia conseguiu proteger bem a sua área, e olha que estava num grupo em que ela era muito exigida por isso, né? Por características de adversários que tinham muita força física na área, como Dinamarca, como a Sérvia, por exemplo, e a Eslovênia conseguiu fazer bons jogos. Contra a Dinamarca ainda sofre um pouco, especialmente no primeiro tempo, mas contra a Sérvia a Eslovênia foi superior, acabou deixando a vitória escapar no finalzinho, e ainda também acabou segurando a Inglaterra na última rodada. Então assim, a Eslovênia em termos de organização é uma seleção que é um destaque do torneio até aqui. E aí olhando para a questão do campinho, aí a gente começa a entrar nas possibilidades para Portugal, porque é inevitável falar sobre cenários para Portugal e escalações e escolhas do Roberto Martínez para Portugal. Confesso que foi até um pouco difícil tentar fazer uma escolha aqui, do ponto de vista de escalação para Portugal, diante de algumas dúvidas que permanecem. Porque, vamos lá, o time tende a voltar todo mundo, evidentemente, porque muitos foram poupados na terceira rodada. Mas e a escolha das laterais? E a escolha do sistema? Se a gente pensar que até aqui o Roberto Martínez escolheu contra adversários que jogavam com linha de 5, né? Não é o caso da Eslovênia agora, mas contra adversários que jogavam com linha de 5. Ele quis atacar a partir de uma estrutura de 3 zagueiros, ainda que na estreia tenha sido o Nuno Mendes fazendo esse papel de zagueiro pela esquerda. Contra a Geórgia no time reserva já foi diferente, o Danilo jogou por dentro, com o Gonçalo Inácio de um lado, com o Antônio Silva do outro. Mas 3 zagueiros de fato. É possível que Portugal não jogue dessa forma que eu estou colocando no campinho, eu estou colocando o João Palhinha como primeiro volante, mas antes mesmo de entrar nesse cenário, é importante pensar na possibilidade de ter o Nuno Mendes novamente como um zagueiro pela esquerda, até pelo que ele pode gerar de se projetar, progredir com a bola dominada, fazer ultrapassagens por ali, e eventualmente jogar sem o João Palhinha e com o Vitinha como um primeiro volante. E aí ter João Cancelo como um ala, um falso ala pela esquerda, trazendo para dentro, e o Dalot sendo esse ala pela direita. São possibilidades. Eu coloquei no campinho um outro cenário, com um Palhinha como primeiro volante, e com Dalot na lateral direita e João Cancelo na lateral esquerda com características diferentes. E eu tô colocando aqui não necessariamente por ser escolha minha, e sim por observar a forma como Portugal tem jogado, tá? Não é questão de como eu enxergo o time funcionando da maneira ideal, até porque tem me incomodado o espaço em fase ofensiva que o Diogo Dalot ocupa. E isso já aconteceu em alguns momentos. Na estreia, por exemplo, contra a Tchequia, a gente viu a seleção portuguesa jogar com o Diogo Dalot sendo o jogador mais avançado pela ponta direita, sem ser exatamente alguém que vai gerar vantagens a partir desse cenário de 1 contra 1. Ele não é um ponta que desequilibra partindo para cima, superando adversários. Ele não é esse cara para receber no espaço e tentar partir para dentro, tentar partir para ganhar do marcador. E contra a seleção da Geórgia na última rodada,
Ele e Francisco Conceição ocupavam o lado direito, o que fazia com que o Dalot em vários momentos fosse um atacante por dentro até, com o Francisco Conceição recebendo aberto, esse sim, com muita capacidade para dribles, para driblar em espaço reduzido, para arrancar com a bola, mas o Diogo Dalot nos dois cenários, em fase ofensiva, me pareceu um certo desperdício de quem ocupava essa área, porque Portugal poderia ter um jogador com muito mais capacidade para gerar problemas à defesa adversária. É claro que aí tem algumas escolhas, tem alguns critérios para essa escolha por parte do Roberto Martínez. Um desses critérios é o fato dele contar com o Diogo Dalot chegando a esse setor ofensivo, mas no momento sem bola voltando para ocupar, seja uma linha de 4 ou uma linha de 5. Então, não vai me surpreender se a escolha continuar sendo o Dalot para ocupar esse corredor direito. Embora eu até acho que, por exemplo, o Semedo tem uma melhor ultrapassagem para chegar ao fundo. O Cancelo pode jogar por ali também. Portugal tem várias opções, mas na verdade não tem nenhuma convincente no sentido de complemento ao Bernardo Silva, considerando que o Bernardo é o meia pela direita que tende a circular por dentro e abre esse corredor. Portugal precisa que alguém ocupe esse espaço, seja chegando ou seja ocupando, já ficando naquele setor de forma mais ofensiva. E ali eu acho que está um grande problema até aqui da ocupação das zonas ofensivas por parte de Portugal nesses momentos em que o time tem a bola. E esse é um cenário de jogo em que tende a ter Portugal, na maior parte do tempo, ocupando o campo de ataque. Como a gente viu, a Eslovênia é a menor média de posse, é um time que pressiona pouco, é um time que acredita, sim, nessa estrutura que tem em fase defensiva. E tem um outro ponto ainda em relação ao lado direito de Portugal, que é, quando a gente olha para o adversário, o Janja, que é o lateral esquerdo titular da Eslovênia, está suspenso. E é um jogador bastante importante, não só porque vai mexer na primeira linha, o Balkovic tende a entrou no finalzinho do último jogo, inclusive, mas se você perde um lateral esquerdo importante no funcionamento dessa primeira linha, e mais do que isso, é uma das peças mais importantes em termos de bola parada. E a bola parada é uma arma que a Eslovênia precisa apostar muito dentro do jogo, de todas as formas. Chutes diretos de fora da área, o Janja era um dos principais batedores para a perna esquerda, o Tcherin com a perna direita é outro, escanteios, cruzamentos, chutes de fora, laterais longos. Toda situação de bola parada é uma alternativa que a Eslovênia pode e deve usar diante de Portugal. Lembrando que a Eslovênia venceu Portugal no início do ano, inclusive, num jogo que foi 2-0 para a Eslovênia. Claro, agora um outro cenário, contexto diferente, dentro de uma Euro e tudo. Mas a Eslovênia vem de um ano que tem dado muitas demonstrações de competitividade e organização sem a bola. Alguns aspectos interessantes. Eu falei que o Palhinha pode ser o primeiro volante, ou eventualmente o Vitinha pode ser o primeiro volante também, aí vai das escolhas do Roberto Martínez. A gente viu, no ponto de vista sem bola da Eslovênia, o Sporar, que é o segundo atacante da Eslovênia, fazendo uma marcação para tentar tirar esse primeiro volante de uma maior influência na distribuição de jogo contra a Inglaterra. Então é possível que o Sporar, da dupla de frente com o Šeško, o Sporar seja esse cara para, se for o Vitinha o primeiro volante, vai estar em cima dele para tentar evitar que esse primeiro passe acione um primeiro volante de distribuição. Se for o Palhinha, talvez seja o mesmo cenário, com o Sporar fazendo essa marcação. Ele fez isso em cima do Declan Rice e no primeiro tempo conseguiu tirar bastante da participação do Declan Rice na partida contra a Inglaterra. Então, assim, é um time que vai ter essa marcação, duas linhas com 4. Portugal, dependendo da distribuição ofensiva que tiver, é possível que a Eslovênia baixe, por exemplo, o Stojanovic, que é um lateral direito que joga como meia pela direita e que é importante porque tem um pouco mais do drible nas arrancadas. São jogadores de características diferentes nesse meio, né? O Elshnik faz uma boa Euro até aqui, pode eventualmente até ser deslocado para o lado. Então o Elshnik, dentro dos jogos, muitas vezes é deslocado do papel de meio-campista central para fazer a meia esquerda, colocando o Goran Stankovic para ser um primeiro volante ao lado do Tcherin. Então você não mexe na estrutura do 4-4-2, mas pode mexer no posicionamento de algumas dessas peças, acrescentando uma proteção a mais para a entrada da área. E aí você deixa de ter o Mlakar, que é dos 4 o mais ponta deles. Então o Mlakar, para puxadas de contra-ataque, é quem muitas vezes vai fazer esses movimentos em diagonal para tentar dar suporte ao Šeško, para tentar ser muitas vezes até um segundo atacante, se a gente considerar que o Sporar tem um trabalho sem bola muito importante, de acompanhamento de volante adversário, de voltar e de fazer a saída e volta, exige muito do físico, da questão da dedicação do Sporar, a maneira que a Eslovênia se propõe a jogar. Então é um time que vai tentar proteger a própria área, que tem no Biol uma das referências defensivas da Euro até aqui, que vai tentar potencializar, e aí tá o outro lado da moeda, contra a Geórgia. Claro, era o time reserva, mas Portugal não só teve uma circulação de bola mais lenta, não conseguiu criar, não conseguiu produzir tanto assim, e aos poucos foi se vendo cada vez mais vulnerável às transições. No caso da Eslovênia,
Você não tem jogadores que carreguem, que conduzam a bola por tanto campo, assim como Kvaratskhelia, como Mikaltadze fizeram. Mas a Eslovênia tem um Šeško que tem a potência para uma arrancada em direção ao gol, que pode ser uma ameaça, recebendo em profundidade, recebendo um passe nas costas da defesa. E aí tá um desafio para a defesa portuguesa também. Então é evidente que o cenário do jogo tende a ter Portugal em cima. Portugal tentando fazer essa bola progredir, e por dentro é fundamental que Bernardo, Vitinha e Bruno Fernandes consigam dar essa qualidade na circulação da bola, para criação de jogadas, para achar um passe decisivo, para tentar acionar um Cristiano Ronaldo dentro da área, para tentar ter um Rafael Leão podendo desequilibrar vindo de fora para dentro. É um duelo importante também, Rafael Leão com Karničnik. Karničnik foi um dos melhores laterais pela direita da fase de grupos da Euro também, e com contribuição ofensiva. A Eslovênia fica pouco tempo com a bola, mas em alguns momentos ela também não tem pressa para se livrar da bola, e para isso os laterais são muito importantes, Karničnik de um lado e o Janza do outro. De novo, o Janza não joga essa partida por suspensão, mas são jogadores que abrem o campo, que permitem que o time rode de um lado para o outro, para tentar usar pela direita Karničnik e Stojanovic jogando juntos, para tentar pela esquerda, nesse caso não vai ter o seu lateral que ganha metros por ali, mas aí depende até do próprio encaixe de marcação que Portugal vai ter. Portugal com o Roberto Martínez é uma seleção que costuma ser sólida defensivamente. Vamos ver se vai permitir ou não esses cenários de transições para a Eslovênia. Mas acima de tudo, a grande história do jogo vai estar na questão de como Portugal vai furar um bloqueio defensivo de uma Eslovênia que até aqui se mostrou bem organizada sem a bola e competente para proteger a própria área. É claro que agora o desafio para a Eslovênia é muito grande. Já teve um desafio grande, né, de parar uma Inglaterra que individualmente tem muitos nomes de qualidade, mas que coletivamente fez uma fase de grupos muito ruim. Agora, dessa vez vai precisar proteger uma área contra o Cristiano Ronaldo e tentar proteger a frente da área contra um time com muitos recursos para trabalhar essa bola ali, especialmente quando a gente fala de Vitinha, de Bruno Fernandes e de Bernardo Silva. Indo para França e Bélgica, um dos grandes duelos desse início de mata-mata de Euro, jogo que foi semifinal de Copa do Mundo em 2018. Duas seleções que até aqui deixaram imagens de dúvidas, né? A França não conseguiu ser convincente, não passou na primeira posição do seu grupo na primeira fase. A Bélgica não conseguiu confirmar o seu favoritismo no grupo, não entrou com status de favorita no torneio, mas no grupo, o que se esperava era uma maior imposição. Até acho que a Bélgica produziu mais do que os resultados mostram. Poderia ter virado o jogo contra a Eslováquia, pelo que jogou, fez uma partida boa contra a Romênia, poderia ter tido um resultado melhor. Contra a Ucrânia é verdade, correu o risco até de ser eliminada, porque teve chance de ceder o gol e poderia ter tomado o gol e seria derrotado e ficaria fora dentro de um grupo que teve todo mundo se classificando. Mas acho até que a Bélgica teve pontos positivos em relação ao seu funcionamento e até alguns ajustes que foram feitos. Antes de entrar nas escalações, acho que é legal passar por algumas estatísticas, algumas questões dos times no campeonato até aqui também. Então, se a gente olha, a Bélgica teve um ataque que só marcou 2 gols, mas em expected goals, né, em gols esperados, ela foi a quinta seleção que mais produziu, atrás de Alemanha, Croácia, Portugal, Tchequia. É claro, isso é sempre algo relativo, vale apenas como uma curiosidade, porque é só uma questão estatística. Mas um outro detalhe, a Bélgica foi a terceira seleção que menos cedeu chances de gols ao adversário se a gente olha pelos gols esperados. Então a Bélgica acabou sofrendo um gol, que foi na estreia lá contra a Eslováquia, mas foi um time que ofereceu pouco, né, quando a gente compara com outras seleções dentro do torneio. Só a Inglaterra e a Alemanha cederam menos do que a Bélgica aos adversários. Outro ponto interessante, dribles. Esse é um jogo que reúne jogadores com muita capacidade de 1 contra 1. Se a gente pega a primeira fase, só Portugal teve mais dribles do que Bélgica e França, situações de 1 contra 1. Então Bélgica e França reúnem esse perfil de jogo que é interessante até pelo contexto tático que a gente vai falar já já. Inclusive nesse cenário, se a gente olha, quais os jogadores que mais driblaram na primeira fase? Se a gente vê aí, Jeremy Doku é o líder, isolado, inclusive, em situações de 1 contra 1. E foi um jogador que teve momentos muito bons mesmo na primeira fase, mudando a velocidade dos ataques da Bélgica. Aí vem Musiala, Kvaratskhelia e Dembélé. Ou seja, a França também tem um representante nesse top 5, no caso, o quarto colocado. Aliás, Jeremy Doku e Dembélé também estão no top 5, com o Jeremy Doku liderando, inclusive, em metros, em progressão por corridas. Se você pega os jogadores que mais geraram avanços carregando a bola, conduzindo a bola, os dois não só foram grandes dribladores, como foram jogadores que levaram o time à frente, que conquistaram territórios, arrancando com a bola. Um jogador que merece um destaque também, embora acabe passando muito batido, é o Kevin De Bruyne. O Kevin De Bruyne fez uma fase de grupos bem boa, ele fez jogos bem bons. Inclusive ele teve 11 passes em profundidade, o líder do torneio até aqui. É interessante ver na sequência Rüdiger, Kimmich, né, jogadores da Alemanha, mas o Kevin De Bruyne poderia ter tranquilamente saído dessa fase de grupos
cheio de assistências. O que faltou foi uma definição melhor das jogadas, muitas vezes por parte do Lukaku, muitas vezes por outros jogadores, enfim. Mas o De Bruyne fez jogos muito bons em termos de iniciativa, de chamar protagonismo, de criar jogadas, de acertar um último passe, ou penúltimo passe, e de criar situações promissoras. E aí a gente entra na questão do campinho, que é uma grande incógnita, principalmente do lado da França. Por quê? Porque a França vem mexendo no time, perdeu o Mbappé, teve o Kanté como novidade para o torneio, o Kanté talvez tenha sido o melhor jogador da França na fase de grupos, aí você tem a volta do Tchouaméni, aí tem a ideia do Rabiot jogando como meia pela esquerda, naquela função Matuidi, né, que ficou famosa porque é a referência à Copa de 2018, em que o Matuidi era esse falso meia esquerda, mas na verdade era um meio campista a mais que encorpava o centro. Só que agora o Mbappé voltou, e na última rodada da fase de grupos, o Barcola foi titular e deixou uma boa impressão. E o que tem sido notícia na França é que o Barcola tem sido o melhor dos treinamentos desde o início da preparação da França. E que, internamente, muitos jogadores acreditam desde o início que o Barcola vai terminar o torneio como titular da França. A impressão que ele deixou diante da Polônia foi bem positiva. E numa França que não tem jogado bem, não tem sido convincente, o Barcola pode ser mais uma resposta em alguns aspectos. Primeiro, é mais um driblador que gera situações de 1 contra 1 e que pode abrir o campo pela esquerda. Outro detalhe, ajuda a acomodar o Mbappé por dentro, já que tem sido cada vez mais clara a ideia de ter o Mbappé como 9, isso ficou mais evidente na estreia, até quando o Thuram foi deslocado para a ponta, basicamente o jogo inteiro, e a ideia do Deschamps nesse momento parece não ser sobrecarregar o Griezmann naquela função de virar um meio-campista e ter o Rabiot saindo para fazer o lado esquerdo do meio-campo numa recomposição que acomoda o Mbappé mais como um segundo atacante do que exatamente como um ponta que precisaria voltar mais. Então, o Giroud não está 100%, embora já tenha jogado na partida contra a Polônia. Então, se a gente soma todos esses fatores, o Barcola pode ter uma oportunidade. O que joga contra essa oportunidade do Barcola na ponta esquerda? O conservadorismo do Deschamps. A gente sabe que o Deschamps muitas vezes opta por uma ideia mais conservadora. Então, nesse cenário, seria muito interessante, porque existe assim, são duas seleções que não necessariamente brigam pelo protagonismo do jogo, ou que são tão ativas, tão agressivas sem a bola. Em especial a França. A Bélgica tem sido um pouco diferente. Eu vou falar sobre essa questão da pressão da Bélgica já daqui a pouquinho. Mas, então, se são seleções que gostam de ter campo para correr, no caso da Bélgica você tem o De Bruyne que pode acionar Jeremy Doku de um lado, você pode acionar o Lukaku para correr com espaço e profundidade. Esse é um dos duelos bem legais. O Lukaku, que fez uma estreia muito ruim, mas depois melhorou em termos de atuação, mas está devendo em gols, mas a explosão do Lukaku contra o Saliba, por exemplo, que vem fazendo uma boa Euro, já vinha de uma boa temporada também, pode ser um duelo bem interessante, já que é um lado que o Lukaku muitas vezes explora, caindo por aquele setor. Mas para seguir nessa questão dos times, né? Se a França vai por esse caminho de ter o Barcola pela esquerda, a França ganha mais uma arma para as transições. E aí a gente precisa falar da Bélgica também. Por quê? Porque a Bélgica começa o torneio aparentemente sendo um time que estava se preocupando em ter mais cenários de transições também. E o Mangala representava muito isso. Só que o grupo, a fase de grupos, exigiu da Bélgica, especialmente quando se vê atrás e com dificuldade de circulação de bola para progredir diante da pressão que a Eslováquia fez na estreia, os jogos pediram um meio-campista passador a mais. E o Tielemans ganhou a posição e teve um impacto muito positivo no time, entrando na vaga do Mangala. E fez bem até pro próprio Onaná, que fez uma partida excelente, por exemplo, diante da Romênia na segunda rodada. E o Tielemans foi a grande novidade que funcionou muito bem na melhor atuação da Bélgica até aqui. Então, vai ser mantido o Tielemans, o que dá maior conforto com bola à Bélgica? Ou num jogo grande de mata-mata, o Domenico Tedesco vai voltar àquela ideia que foi a preparação da Bélgica para o torneio? Ter mais um meio-campista que preencha e ganhe duelos e que sirva para esses cenários de contra-ataques, que seria devolver o Mangala ao meio, tirando o Tielemans, que está muito bem dentro do torneio, mudando essa característica do meio. Essa talvez seja a grande pergunta estratégica da Bélgica sobre a abordagem que vai ter em relação à França. A França tem mais questões táticas. A Bélgica tem uma outra dúvida que pode ser a ponta direita. Quem vai jogar por ali? Luque Bacchio, Trossard? A gente tem visto o Domenico Tedesco insistir com o Trossard, mas para mim o Luque Bacchio foi o responsável pelos melhores momentos da Bélgica até aqui, até pelas combinações com o Castanho, os dois alternando dentro e fora ali por esse corredor direito, que é um corredor que vai ser muito interessante dentro do jogo, porque independentemente de qual seja a escalação da França, a França tem pelo lado esquerdo o Théo Hernandes como esse jogador de arrancada, de ganhar metros, de atacar o corredor, que foi fundamental, por exemplo, contra a Áustria. Quando a Áustria pressionava muito bem, o Théo Hernandes ofereceu saída. Então a Bélgica vai pressionar mais ou pressionar menos? Independentemente de quem jogue ali,
o corredor muitas vezes é do Theo. Pode ser Theo com Barcola, pode ser Theo com Rabiot, enfim. Aí depende de quem vai jogar à frente do Theo. Pode até dar mais responsabilidade. Lembrando que o Theo chegou a perder treino por uma leve lesão nos últimos dias. O Camavinga chegou a ser testado ali, tem o Mendy no elenco também. Mas em tese o time ideal da França tem o Theo como uma peça bem importante para esse funcionamento ofensivo. E o Luque Bacchio pode ser uma ameaça, inclusive, pela aceleração para receber no espaço às costas do Theo. Então é muito interessante nesse jogo como é difícil cravar quem vai ter essa iniciativa, quem vai querer ficar mais com a bola, quem vai querer esperar mais o adversário, quem prefere ter contra-ataque ainda que abra mão da iniciativa. A gente sabe que a França tem muito esse perfil de não fazer tanta questão de dominar os jogos, de confiar muito na sua capacidade de ameaçar quando recupera a bola. E talvez uma Bélgica com Tielemans seja um convite maior para a França executar esse seu jogo mais pragmático. Talvez um jogo com o Mangala seja um jogo que peça mais da França em relação a ter que trabalhar mais a bola no campo ofensivo. Então isso tudo vai ser muito interessante de ver qual vai ser a escolha, quais serão as escolhas, né, dos dois lados, quais serão as estratégias específicas, os ajustes também de um lado e do outro. E aí outras questões, né? Porque se o Barcola entra na ponta esquerda, a França precisa escolher 2 dos 3 por dentro. E a gente tá falando de Kanté, que faz uma grandíssima Euro e que não pode sair do time, pelo que ele oferece em duelos defensivos, em coberturas defensivas, mas em metros que ele ganha conduzindo a bola em cenários de transições também. O Kanté não é só um volante marcador, recuperador de bola. O Kanté também oferece muito levando a bola à frente. E aí quem joga ao lado do Kanté? O Tchouaméni, teoricamente, deixa o Kanté no cenário mais confortável para ele, que é o de ser um segundo volante e poder ter mais liberdade para ocupar uma faixa maior do campo, subir para pressionar, carregar a bola por mais metros, tendo o Tchouaméni atrás, isso dá ao Kanté o melhor cenário. Por outro lado, o Rabiot é um jogador de muita confiança do Deschamps já há muito tempo. Então é difícil imaginar o Rabiot saindo do time. E aí, se for Rabiot e Kanté, o que é perfeitamente possível, eles começaram a Euro jogando dessa forma, a seleção da França, você abre mão de um Tchouaméni num jogo em que o adversário tem um jogador que nessa faixa do campo costuma fazer a diferença, que é o De Bruyne. Então essas escolhas são muito interessantes. E por isso, apesar do Barcola ter acrescentado muito ofensivamente, é muito possível que o Deschamps vá para outra opção, a opção de ter o Rabiot na meia esquerda. E aí é esse outro cenário. Um cenário em que tem sim Tchouaméni, tem o Kanté como meio campista direita e tem o Rabiot sendo esse meia pela esquerda que vai centralizar e formar basicamente um quadrado com o Griezmann. Rabiot e Griezmann à frente de Kanté e Tchouaméni, deixando o corredor mais aberto para as ultrapassagens, para as arrancadas do Theo Hernandes. E aí sendo esse setor, um setor que a França deixa de ter um ponta mais agressivo, mas tem o Mbappé que naturalmente procura esse lado esquerdo nos momentos com bola também. Então ele vai tentar cair por ali muitas vezes. E aí, falando nesse cenário especificamente, a gente entra numa questão que é bem interessante, além desses encaixes de formações, de escolhas. A forma que a Bélgica tem escolhido para pressionar os adversários. A Bélgica joga com linha de 4 na defesa. A Bélgica tem o Castagne como lateral que sai. Em momentos ofensivos, o Castagne se projeta, o Theat é um zagueiro pela esquerda que joga na lateral e fica para fazer essa saída de 3. Então o Castagne se projeta para combinar com o Luque Bacchio ou com o Trossard, quem estiver jogando como ponta pela direita, enquanto o corredor do outro lado é do Jérémy Doku, que aliás entra um grande duelo aí, Jérémy Doku e Koundé. O Koundé vai precisar bater de frente com um dos grandes dribladores com essa velocidade da arrancada, de ganhar nos primeiros metros, muda a velocidade do ataque, fundamental e que tem sido o jogador mais procurado da Bélgica em situações ofensivas. Esse é um dos duelos mais interessantes da partida, sem dúvida nenhuma também. Mas dentro dessa estrutura ofensiva da Bélgica, o que chama atenção é que nos momentos em que a Bélgica quer pressionar, ela mantém essa estrutura de 3 zagueiros. Ela pressiona dentro do torneio num 3-4-1-2. E aí tem um detalhe interessante. Antes da gente falar desse desenho a forma como a Bélgica recupera a bola dentro do torneio. A Bélgica é uma seleção que até aqui, até pelo grupo, né? O grupo tinha Ucrânia, tinha Romênia e tinha Eslováquia. Era um grupo que cobrava iniciativa, protagonismo e uma proatividade maior da Bélgica para ser mais agressiva. Então a Bélgica roubou mais a bola do meio para frente no campo. Foi um time que quis recuperar mais rápido a bola. E aí a gente entra em como a Bélgica encaixa essa sua pressão, que gera um certo desajuste na defesa, que é intencional, mas que pode gerar efeitos importantes dentro do jogo se a gente pensar no Mbappé. Por quê? Porque já que o Castagne é um lateral que vira o ala na fase ofensiva, ele também pressiona como ala quando a Bélgica quer marcar saída de bola. Então o Lukaku geralmente pressiona um dos zagueiros, o De Bruyne pressiona o volante, o primeiro volante do adversário,
E o Luque Bacchio, ou o Trossard, quem estiver jogando nessa ponta, é quem vai fazer essa marcação por dentro. Então ele vai pressionar o outro zagueiro por dentro, o que obriga o Castanhe lateral a subir e pressionar o lateral desse setor. Então, nos momentos em que a Bélgica quiser ser mais agressiva contra a saída de bola da França, é muito provável que, com o Luque Bacchio ou o Trossard pressionando o Saliba, por exemplo, se for o Tchouaméni, se for esse trio central, o Tchouaméni sendo pressionado pelo De Bruyne, é muito provável que o Castanhe vá saltar para pressionar o Theo. E aí, além de ser muito importante como é essa abordagem, é importante destacar que o Theo foi quem melhor conseguiu romper a pressão que a Áustria fez na primeira partida do torneio, ou seja, ele é um jogador que tem nessa arrancada uma capacidade de ganhar desse primeiro jogador, e se ele quebra essa pressão mais alta, o espaço se abre, e mais do que isso, se é o Castanhe subindo, ele tá deixando o Faz, zagueiro pela direita, tendo que cobrir uma área grande do campo. E é uma área que o Mbappé vai procurar muitas vezes. Então o Mbappé caindo por esse setor, nas costas de um Castanhe que sobe para pressionar, se for mantida essa estratégia sem bola nos momentos de pressão mais alta da Bélgica, pode ser um setor para o Mbappé receber com metros para correr. E aí não importa se o Mbappé está sendo escalado como 9, ele pode cair por esse setor para ganhar em velocidade, para ganhar campo para correr no lado que ele prefere atuar. Aliás, se a Bélgica for agressiva e subir marcação, vai ser muito importante ver como a Bélgica vai lidar com a velocidade dos jogadores da França, ainda que seja sem o Barcola, que seja com o Rabiot, por exemplo, mas Mbappé e Dembélé, né? Porque a gente volta àquela questão, Dembélé é um dos principais dribladores do torneio. A França acumula muitos jogadores pelo lado esquerdo em situações de construção ofensiva para inverter e encontrar do outro lado o Dembélé para situações de 1 contra 1. O Dembélé vai bater de frente com o Teat, que é um zagueiro improvisado na lateral esquerda, que não é um jogador, embora tenha feito até alguns bons momentos na primeira fase, a partida dele contra a Romênia foi boa e tudo, mas é um jogador que deixa mais dúvidas em relação a esse enfrentamento nesse nível. Além do que o Vertonghen é um zagueiro que já foi de altíssimo nível, mas já está numa fase mais final, uma reta mais final de carreira também. Então qual a velocidade que essa linha de defesa vai ter para lidar se a França tiver situações de campo aberto? Por isso é tão interessante prestar atenção nessas abordagens. Vai ser quem vai ser mais agressivo, quem vai ficar mais confortável em esperar um pouco mais, quem vai assumir o risco de tentar controlar o jogo, sabendo que do outro lado tem grandes dribladores que ganham muitos metros em velocidade e que podem castigar em campo aberto. Esse é um jogo fascinante, porque são duas seleções que até agora deixam dúvidas, não convenceram, estão longe de empolgar, mas são seleções que reúnem muitos recursos, claro, em especial a França entra como favorita diante da Bélgica, mas a Bélgica chegou a esse torneio sendo preparada para esse tipo de jogo, para tentar ser um time mais forte em contra-ataques, para tentar ser um time mais agressivo sem a bola, para tentar ser um time que aproveita melhor as transições diante de seleções mais fortes. Vamos ver como vai ser essa primeira partida grande do Domenico Tedesco, da Bélgica com o Domenico Tedesco nessa Euro. E vamos ver se a França reforça aquela ideia de ser um time que contra adversários mais fracos joga pro gasto, raramente convence, mas quando chega o mata-mata, quando chegam as grandes partidas, as grandes peças se sobressaem e o time consegue ir avançando e confirmando favoritismo. É um duelo bem interessante. É o grande jogo, né, em termos de expectativa das oitavas de final da Euro, ainda que essas seleções tenham deixado uma impressão ruim na primeira fase. O espaço está aberto para vocês, um abraço e até a próxima.